Seja bem-vindo à revista ACP. São cada vez mais os acidentes com viaturas sem seguro. Só este ano, cerca de 6 milhões de euros já foram pagos em indemnizações. O número de acidentes com viaturas sem seguro aumentou 21% desde o início do ano. Em indemnizações, o Fundo de Garantia Automóvel já pagou cerca de 6 milhões de euros entre janeiro e junho, o que representa um aumento de 27% das verbas usadas para cobrir os danos provocados por automobilistas sem seguro. Ao todo, foram registados 1.791 acidentes em que o seguro não estava ativo. Cerca de 1.500 desses acidentes apenas envolveram danos materiais, mas os restantes tiveram consequências físicas para os envolvidos. As indemnizações pagas por danos materiais custaram 1,5 milhões de euros, menos 17% que em 2021. Mas nos acidentes com danos corporais, o Fundo de Garantia Automóvel teve de pagar mais 57% de indemnizações, ou seja, mais de 4 milhões de euros. Temos apercebido várias situações em que as pessoas inadvertidamente circulam sem seguro, porque não prestaram atenção à data de renovação do seguro. As seguradoras hoje em dia utilizam novos canais de comunicação, nomeadamente o envio por e-mail, por SMS, e eventualmente algum tipo de clientes não estará familiarizado, habituado a controlar esses canais de comunicação e pode inadvertidamente não ter pago o seguro e estar a circular numa situação ilegal. As consequências de conduzir sem seguro passam por uma multa mínima de 500 euros e a apreensão do veículo, mas em caso de acidente, o Fundo de Garantia Automóvel entra em ação. Em caso da culpa nossa, esse sinistro terá que ser regularizado pelo Fundo de Garantia Automóvel, mas o Fundo de Garantia substitui-se à nossa seguradora no pagamento de eventuais danos a terceiros, mas numa fase posterior vai-nos exigir o direito de regresso sobre esse valor. Portanto, vamos ter que pagar o valor que o Fundo de Garantia adiantou. Dos cerca de 2,1 milhões de euros até agora devolvidos ao Fundo de Garantia Automóvel, mais de 1,5 milhões de euros teve de ser recuperado por via judicial. O Fundo de Garantia Automóvel é um fundo público autónomo, gerido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, destinado a cobrir as indemnizações num acidente de viação, mas também financiar campanhas de segurança rodoviária. As verbas são angariadas através de todos os seguros automóvel, que destinam 2,5% do seu valor para o fundo. No ano passado, registaram-se 8,2 milhões de apólices ativas. As multas por carta de condução caducada atingiram um novo recorde. Tudo porque são muitos os automobilistas que desconhecem os prazos de renovação. Milhares de automobilistas têm a carta de condução caducada. Mais de 5.100 condutores foram multados em operações stop em 2022, um valor recorde. As coimas começam nos 120 euros e podem chegar aos 600. As pessoas estão a deixar expirar a carta de condução, pois antes de 2013, quando se tirava a carta de condução, estava inscrita a data dos 65 anos. A carta era válida até os 65 anos. Essas cartas nunca foram retiradas do mercado nem substituídas por outras. Acontece que toda a gente que tirou a carta aos 65 anos, antes de 2013, continua a conduzir e a pensar que tem a carta válida até aos 65 anos. O que não é verdade. A lei mudou, tem que se alterar, renovar a carta aos 50, aos 60, 65, 70 e depois de 2 em 2 anos, daí em diante. Mais de 44 mil condutores deviam ter renovado a carta aos 50 anos, mas não o fizeram, adianta o Instituto de Mobilidade e Transportes. Quanto mais se deixar passar o prazo de revalidação da carta, maiores são as consequências. Nos 2 primeiros anos, a revalidação da carta é um ato meramente administrativo, mas a partir dos 2 anos após estar expirada, a situação complica-se. Entre o segundo ano e o quinto ano, neste caso, estas pessoas têm que fazer um exame de autopropositura. Pode ser feito junto do IMT ou indo diretamente aos centros de exame particular, pede para fazer um exame, e basicamente é um exame prático, única e exclusivamente. Dos 5 aos 10 anos, só pode ser feito junto do IMT e, portanto, é um processo diferente. Portanto, já envolve novamente um exame para voltar a ter a carta.
Os automobilistas que deixaram caducar a carta há mais de 10 anos vão ser julgados por crime rodoviário, punido com pena de prisão até 2 anos. Caso queiram voltar a conduzir, têm de voltar à escola e tirar a carta como se fosse a primeira vez. Esta semana estivemos ao volante do Citroën C5X, o híbrido plug-in que retoma a tradição de conforto na marca francesa. Esta semana estamos ao volante do Citroën C5X, o topo de gama francês feito para deslizar na estrada. Vamos conhecer o modelo? E começamos naturalmente pelo design exterior que não deixa ninguém indiferente. O Citroën C5 não é um SUV, não é uma carrinha nem é um hatchback. Ele é um crossover que consegue fazer isso tudo de forma muito positiva e elegante. Não fosse o design dele inspirado em modelos emblemáticos dos anos 80, como o Citroën CX ou o mais atual Citroën C6. Um verdadeiro estradista que compete com modelos do segmento D, como o BMW Série 5 ou o Mercedes Classe E. Mas relativamente a conforto, o Citroën parece ser vencedor. E é lá dentro que nós vamos comprovar isso. O principal objetivo deste carro era ser bastante confortável e essa missão foi cumprida. Não são só detalhes como estes bancos extremamente agradáveis, mas também a suspensão e os pneus que, em conjunto, funcionam como uma verdadeira almofada quando passamos por cima de lombas ou outras irregularidades da estrada. A tecnologia é outra afirmação deste modelo. Ele vem equipado com um ecrã de 10 polegadas de origem, que pode levar um upgrade para 12 polegadas. Este é compatível com iPhone ou Android. Temos ainda alguns extras como carregador sem fios para o telemóvel, head-up display no vidro que nos dá informações de trânsito ou ainda condução semi-autónoma de nível 2 que tornam as viagens no C5 extremamente agradáveis. Como era de esperar, o C5 transporta 5 adultos sem qualquer problema e o espaço está extremamente bem aproveitado com esta nova plataforma. Temos alguns extras curiosos, como o banco do pendura, que pode ser ajustado eletricamente aqui através dos lugares de trás. Para quê? Para se quisermos circular neste lugar com mais espaço, basta empurrar o banco da frente para a frente. Temos ainda suporte para cotovelos, no caso de irem apenas 2 adultos, que tem aqui espaço para 2 copos. Temos ainda ar-condicionado e carregador para smartphone. Não esquecer o Isofix, que está escondido aqui nesta bolsa e é extremamente fácil de utilizar. Conta com uma boa arrumação no interior e a bagageira tem uma capacidade de carga de 545 litros. Relativamente ao motor, apresenta 2 opções, uma a gasolina e uma híbrida plug-in, sendo que esta é a mais potente com 225 cavalos e consegue percorrer cerca de 50 km em modo totalmente elétrico. O C5X já pode ser encomendado em Portugal e os preços começam abaixo dos 34.000 euros, sendo que o topo de gama híbrido ultrapassa os 40.000 euros. Valores muito equilibrados, tendo em conta o equipamento e segmento do carro. É sem dúvida uma opção a ter em conta se procuramos um familiar, espaçoso e extremamente confortável de 5 lugares. Conhecemos agora um dos primeiros Jaguar E-Type que vieram para Portugal quando foi lançado em 1961. O Jaguar E-Type espantou o mundo quando foi apresentado no Salão de Genebra pela sua silhueta arrojada e linhas aerodinâmicas. Eduardo Carona orgulha-se de ter um desses primeiros modelos que vieram para Portugal há 61 anos. É um carro que tem poucas mãos, foi o quarto Jaguar E a entrar em Portugal, a vir para Portugal. É de 1961 e é um Série 1 flat floor, que são os primeiros e, portanto, é mais raro e foi um carro que veio para entrar em competições e tive a sorte de o carro ter poucas mãos, eu ser o quarto dono do carro. Além de ser uma referência no design automóvel, o E-Type também fazia frente nos anos 60 aos seus rivais alemães e italianos pela excelente performance que oferecia na condução. É um carro com suspensão independente, travões de disco, com motor de 3.4 com 265 cavalos, dá 240 km/h, faz 0 aos 100 em 7 segundos e meio.
Este desportivo, que já entrou em diversos ralis, continua a competir e a marcar presença todos os anos no Passeio dos Ingleses, evento organizado pelo ACP Clássicos. Estes carros, lembro de entrar em prova e batia-se com os Ferraris e com aqueles carros da época. O Jaguar era um carro muito competitivo. O clássico britânico foi ainda alvo de um processo de restauro que lhe devolveu a sua cor original. Era a cor original, até em termos de valorização, sempre seguia à risca a cor do catálogo de fábrica. Acho que já que tinha que pintar, então pintava da cor com que ele tinha saído de fábrica. Passados 61 anos, o Jaguar E-Type continua a fazer furor e a ganhar prémios pela sua beleza singular. É tudo nesta revista ACP. Voltamos na próxima semana e contamos consigo. Sixty.